Gravando. Então, pessoal, nós estamos aqui no Espírito Santo, User Groups da Databricks, tá? Para quem está entrando aí pela primeira vez, participando pela primeira vez, saibam que a Databricks fez um movimento aí global de disponibilizar uma plataforma de grupo de usuários. Então, eu estou tocando essa plataforma aqui no Espírito Santo, mas temos aqui já gente do Brasil todo, então acredito que já alcançou outras fronteiras aí. Então, e a ideia é promover aí a plataforma e ter um local onde podemos falar realmente sobre Databricks, com total liberdade e apoio até mesmo deles. E aí hoje nós vamos falar sobre o meu primeiro agente de dados, como vocês criam o primeiro agente de dados de vocês. Nós tivemos, o nosso primeiro evento foi como criar um primeiro dashboard no Databricks, está gravado, está lá na plataforma. O segundo, nós tivemos uma visualização dos agentes de dados do Databricks, mas bem alto nível, que o Lucas Porto ele fez essa apresentação mesmo, até onde você consegue chegar, em questões bem complexas. E agora a gente dá um passo atrás, nós vamos ensinar vocês a talvez fazer algo básico para quem talvez semana passada viu algo muito complexo, tá? E essa é a intenção, então, tá bom? Bem, eu sou o Vitor, tá? Eu sou um dos fundadores da Data Source Expert. Nós somos uma empresa focada nesse segmento de dados e eu toco aqui com o time e também sou apaixonado por dados, trabalho com isso há muito tempo, né? Mais de, sei lá, já está dando uns 20 anos aí trabalhando desde SQL Server, depois foi navegando por outras plataformas. Quem quiser me adiciona aí no LinkedIn, tá o QR Code, tá meu e-mail, acompanhe o blog aí. Hoje eu escrevo nesse blog, que é o blog da Data Source Expert, tá bom? Então é isso, sou certificado e vamos embora que não quero ficar falando sobre mim. Então o que é o Databricks? Assim, para quem está chegando agora mesmo, cara, Databricks esquece o Databricks que você há anos atrás talvez achava que o Databricks era um lugar que você rodava Python, tá? Um Python melhorado lá com a questão do Spark. Esquece isso, já passou, como eu já disse em algum outro webinar. A plataforma hoje realmente ela está completa, de forma que ela alcança toda a necessidade de dados de uma empresa. Inclusive, com o Lakeflow aí, que eu acho que era um gap, talvez, da Databricks, toda essa parte de ingestão de dados, era muito comum você usar alguma outra coisa para mandar o dado do Databricks. A Databricks está vindo muito forte com o Lakeflow para ser, assim, definitivamente tudo é ingerido pelo Databricks, tudo é processado pelo Databricks e com a questão de dashboards e agentes de dados, tudo é consumido, visualizado também pelo Databricks, né? Então, nós temos aqui o ANI BI, que é toda essa camada de BI e com agentes de dados, tá bom? Nós temos aí o Agent Bricks também, que é essa durante todo o Databricks, todo o ciclo de desenvolvimento, você tem um local que você usa inteligência artificial. Inclusive, quem acompanhou nas últimas 2 semanas o lançamento do Databricks, o Genie Code, que inclusive então você vai conseguir pedir um agente para criar, por exemplo, uma view materializada no Databricks. Faça um dashboard tal, do tipo tal, faça um agente de dados da questão tal. Toda essa parte de codificação também usando inteligência artificial hoje já está disponível, tá bom? Então o Databricks ele é uma plataforma completa. A sua empresa talvez, né, poderia utilizar ela exclusivamente, não precisar de outra coisa a não ser ela, tá? Vamos lá. Mas o nosso foco hoje aqui é em inteligência artificial, essa parte de IA generativa e como criar um agente de dados. É importante a gente entender a maturidade da IA generativa, que a sua empresa, ela, ou que você, né, como consultor, vai enfrentar em algum momento, tá? Então, nós temos um nível de maturidade, complexidade de agentes que você vai
e escalando. E é importante entender que o Databricks vai alcançar todos esses modelos, tá? De forma que você, em algum momento, por exemplo, você vai ter que criar um agente de dados que trabalha com documentos. Talvez, por exemplo, você vai atender um escritório jurídico, ele tem vários PDFs com várias súmulas lá, sei lá, tipo, a Constituição brasileira tá lá, um parecer de um juiz vai estar lá, então você vai ter vários documentos, tá? E eu quero, por exemplo, falar assim, em algum momento um juiz deu um parecer da situação tal, em alguma das nossas causas, né? Então você quer pesquisar em cima de documentos e uma IA generativa responder sobre esses dados. Talvez empresas de mídia, né, telecomunicação. Em algum momento o nome do Vitor apareceu em alguma notícia. Você pode querer buscar em cima de dados, de documentos, tá? Outro caminho é também agentes que trabalham com tabelas. Então você tem lá um BIzinho, criou um data lake, essa coisa toda, e aí então você precisa conversar com esses dados que estão no seu data lake. Então você tem uma tabela fato, vendas. Aí você tem todas as vendas lá e você quer quantas vendas eu fiz para o Vitor, né? Então ele vai entender aquilo que você perguntou, transferir isso para um SQL, uma consulta SQL, faz o select na base, retorna e te manda a resposta descritiva, tá? Mas a gente está vivendo, eu acho que é isso que nós estamos já aqui, já estão passando os projetos que a gente tem visto aqui, chegando para nós já estamos vendo um caminho que são os agentes que precisam de ferramentas, de chamar tools. Por exemplo, legal, eu tenho lá a tabela, eu quero chamar essa tabela, né? Quanto que eu vendi para o Vitor? Aí, beleza, trouxe. Só que agora eu falo assim: gere um gráfico desses dados, gere uma, uma estatística básica lá para fazer um forecast e ver quanto que o Vitor vai comprar mês que vem, né? Baseado assim na série histórica dele. Então, isso seria um simples Python que poderia ser a partir de um dado, um data frame, né? Uma massa de dados ser processado e falar, ó, baseado em estatística, o valor para o mês que vem é tal, tá? Sem, não falando de machine learning, nada disso, é uma coisa bem básica, assim, por exemplo, você vende todo mês 12 caixas de leite. Então, se todo mês você vende 12 caixas de leite, a tendência para o mês que vem é 12 caixas de leite, baseado no seu histórico, tá? Então, você queria ter essa resposta, esse cálculo matemático para o mês que vem, apesar de que também o Databricks tem funções de inteligência artificial, como vimos na semana passada, no webinar anterior. Tá? Então, se você quer uma ferramenta que, um conhecimento, né? Na verdade, eu digo assim: o dado é conhecimento, né? Então, o que está na tabela é conhecimento. As tools seriam uma capacidade intelectual. Então, por exemplo, eu conheço as vendas, mas eu não tenho a capacidade intelectual de fazer um gráfico com aqueles dados, ou talvez sumarizar aqueles dados e fazer um valor de forecast para o mês que vem. Ou seja, eu precisaria ter um conhecimento de programação, um conhecimento, uma capacidade intelectual de programação e para fazer isso. Então, eu preciso chamar uma ferramenta. É aí que nós estamos indo para o caminho de agentes que precisam de ferramentas para, através do dados, fazer outras coisas com esses dados, tá? E aí, por fim, uma ferramenta também, ela pode ser, talvez, por exemplo, eu tenho lá quantidade de vendas que eu fiz no mês passado. Ok. Eu vi que o Vitor não fez nenhuma venda, eu posso falar assim, cara, abra uma oportunidade no CRM para visitar o Vitor semana que vem. Ou seja, eu preciso de uma ferramenta que eu passo os dados para ele e ele então é capaz de agendar no meu sistema de CRM uma visita para a semana que vem para o Vitor, tá? Então, tudo que eu preciso fazer com o dado pós ou após o dado, né, digamos assim, normalmente são ferramentas que a gente vai estar utilizando.
E assim, o topo do topo é que se discute, que está sendo implementado, são os multi-agentes, porque, como vimos também no webinar anterior, o bom é você trabalhar com agentes focados em determinados temas. Então, você vai ter um agente para falar sobre financeiro, um agente para falar sobre recursos humanos, um agente que vai falar, é especialista em falar de dados da produção. Mas um diretor lá, um presidente, o cara vai talvez querer, né, navegar por esses vários agentes. Então, você precisa ter uma ferramenta que orquestre esses vários agentes, tá? E aí a gente vai para a era dos multi-agentes, ok? Gente, tudo isso acontece dentro do Databricks, mas é um nível de complexidade que vai aumentando conforme o passar do tempo, tá bom? Então, o agente é esse cara que consegue fazer a interface entre o usuário e montar toda uma linha de pensamento de onde ele tem que buscar o dado, com quem que ele tem que buscar essa informação, ou se ele precisa chamar uma tool e tudo mais. No Databricks, o top, né, o high level da questão é o multi-agente. É importante a gente destacar isso daqui. Você quase não vê isso em lugar nenhum sendo falado, tá? Tá todo mundo falando de Gini, mas a estratégia da Databricks não é 100% Gini quando a gente fala sobre agente de dados. Hoje nós vamos falar sobre esse cara, sim, mas uma estratégia multi-agente envolve o que lá no Databricks eles chamam de Knowledge Base, né? O KBQA, tá? Esse outro lado aqui é para dados não estruturados, certo? Esse outro lado aqui é para dados não estruturados. Ou seja, por exemplo, se eu quero fazer um agente de dados que vai conversar com arquivos PDF, a estratégia do Databricks não é um Genie Space. Você precisa criar uma base de conhecimento para trabalhar com esses arquivos, vetorizá-los e tudo mais, né? É o que aqui nessa imagem, em algum momento ele fala, ó, você precisa pegar esse dado não estruturado e recuperá-lo, né? Então, aqui é isso. Você precisa pegar esses arquivos PDFs, vetorizá-los, criar uma base vetorial disso para que ele consiga ser encontrado. Gente, isso aí você faz com zero código no Databricks, tá? Só estou falando que assim, se você tem um caso desse, de dados não estruturados, PDF, informações, né, que não é uma tabela de Excel, enfim, não é uma tabela que está no Data Lake, são, por exemplo, um áudio, talvez, um vídeo, essas coisas, e arquivos PDFs e tudo mais, você tem um caminho que são a necessidade de construir bases de conhecimento, tá? Mas o nosso foco aqui vai ser mesmo o Gini, que é o básico do básico aí, tá bom? Mas fica com essa figura aqui que hoje no Databricks você atende multi-agentes. Você pode chegar ao nível de ter multi-agentes orquestrando chamadas de Gini e orquestrando bases de conhecimento. Ao longo do tempo aqui no nosso grupo, nós vamos trabalhando esses temas, tá? É importante lembrar que vocês têm o Databricks Free Edition e, cara, vocês podem brincar, dá para brincar maneiro com essa solução, ela é totalmente gratuita e vocês podem aí operar, criar seus testes, dá para brincar com agentes lá, com Genie Space, dá para subir apps e numa edição bem completa, na verdade é muito completa e numa camada totalmente gratuita. Entra aí na internet, vocês vão ver como criar a conta de vocês Databricks Free Edition. Eu espero até conseguir criar aqui o agente de dados usando a Free Edition com vocês, para que vocês possam reproduzir aí no futuro, tá? Só fazer um parênteses, eu vi hoje aqui, nem li muito bem, mas inclusive a Databricks lançou uma camada, um Databricks free para empresas também, tá? Vai ter uma camada aí totalmente free para as empresas. Vamos aqui. Então estou aqui no Databricks Free Edition. Aqui, ó. Você procura aí, ó, na internet, Databricks Free Edition. Vou até ver se eu boto aqui no chat.
para vocês. Só um instantinho. E aí, você joga aí, ó, você cria aqui sua conta Free Edition. Tudo que eu vou fazer aqui, você consegue fazer na Free Edition perfeitamente, tá? Então, vamos vir aqui. Vamos lá. Então, eu vou vir aqui em Genie, certo? Para você que nunca veio no Databricks, nunca mesmo, nunca, aqui nós temos o catálogo, né? Então, dentro do catálogo, você tem do Unity aqui, nessa versão catalog aqui, você tem as bases de dados, vamos dizer assim, você tem então um nível que são os esquemas, até que chegue então nas tabelas, tá? Então na sua empresa aí provavelmente tem vários catálogos, camada bronze, silver, gold, do sistema X, Y, Z. Eu vou estar usando, pessoal, a base de demonstração aqui do Databricks, a base do TPCH aqui, ó. Então no próprio Free Edition aí, você navega aqui, ó, e vai ter lá o seu catálogo. E então eu vou estar aqui no Samples TPCH, tá? Vou usar esse camarada aqui. Então vamos lá, vou vir aqui em Genie. Vamos criar um Genie aqui. Então, com quais dados você quer trabalhar, tá? Aí nós temos aqui a opção de escolher qual tabela a gente quer trabalhar, ou quais objetos, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com a tabela com TPCH. Deixa eu só pegar meu roteirinho aqui rapidinho. Nós vamos trabalhar aqui com a TPCH e nós vamos escolher a tabela Customers. Nós vamos pegar a tabela Nation e nós vamos pegar a tabela Region e a Orders, né? Isso, e a Orders. Então, vamos pegar essas 4 tabelinhas. Ah, Vitor, eu posso trazer um navio? Sim, se você já tivesse um navio, seria excelente, tá? Mas eu quero fazer o difícil aqui, entre aspas, que normalmente talvez você tem várias tabelas e a gente precisa interligá-las e tudo mais. Então eu quero fazer uma coisa um pouquinho mais difícil do que trazer simplesmente pronto. Então eu trouxe aqui, selecionei 4 tabelinhas, certo? E estamos aqui no Genie Space. Aí eu vou dar um nome a esse meu Genie Space, tá? Vamos chamar ele aqui de agente de vendas, tá? Vou salvá-lo. Show de bola. Aqui em dados, então, eu tenho as minhas tabelas, na verdade. Ok? Eu tenho uma área em que eu consigo fazer as instruções desses dados. Então, percebe aqui que eu tenho as tabelas, 4 tabelas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Normalmente os dados eles estão assim, né? Igual esse caso aqui mesmo. Eu tenho 4 tabelas. Eu tenho a tabela de vendas, que normalmente está no centro, e eu tenho tabelas que me auxiliam, né? Por exemplo, o caso aqui, clientes, aí é uma tabela. Eu tenho a tabela region, que vai ser uma tabela ao redor desse tema. Normalmente é assim que vai estar organizado os seus dados, tá? Então, aonde eu digo que, por exemplo, como que a tabela orders se fala com a customer? Através de quais colunas? Aí a gente começa aqui nas próprias instruções, tá? Então eu posso ter uma área aqui que são os joins, ó, onde eu posso dizer, olha, a minha tabela da esquerda, que é a ordens, ela vai se falar com a tabela da direita, que é a customers. E aí lá na tabela orders eu tenho um campo que é o custom key e eu vou me ligar com o campo CCustoKey. Então, é uma relação de muitos para um. Né? Eu tenho muitas vendas para um determinado cliente. Tá? Eu posso já dar uma descrição dessa instrução, né? Falando assim, ó, vendas por cliente, vendas por cliente. Tá? Vou salvar aqui.
Então eu começo a criar essas relações. Por exemplo, eu tenho uma relação aqui que é a tabela Nation, que é a tabela customer. Então, se relaciona com a Nation. Então, aqui eu tenho um campo que é o CNation Key, tá bom? E que se relaciona com a tabela Nation, que é a nação, né? De esse cliente é de qual nacionalidade? Então, eu consigo criar essa relação aqui também. Salvo. Opa. Vamos adicionar mais uma relação, que é a relação da tabela Nation, novamente, com a Region. E você vai falar assim, ah, Vitor, mas eu podia ter criado uma view que simplifica esses relacionamentos. Isso mesmo. Se você já está avançado desse jeito, poderia sim trazer uma view e que simplifica, você só teria adicionado um dado apenas, tá? Mas aqui nós estamos fazendo justamente para mostrar a vocês como relacionar esses dados. Então pronto, cria uma relação. Já dá até para brincar um pouco, pessoal, que seria no sentido, por exemplo, eu poderia perguntar aqui, né? Quantidade de vendas por nação. Então, se eu já vou fazer uma pergunta aqui. E aí nós vamos ver se ele já consegue, já está conseguindo processar essa pergunta. Ó, ele já respondeu, tá? Ele já até está respondendo e já mostrando dados, explicando. Ó. A gente tem aqui a possibilidade, então, ele já gera, né, o texto com o dado, com que foi apresentado, mostra para a gente uma tabela desses dados e já sugere, inclusive, um gráfico também. E eu tenho a possibilidade de clicar aqui em Show Code para ver se isso que ele fez realmente está correto, tá? E aí que é o mais interessante, tá vendo? Ó, ele conseguiu ir lá na tabela, que é a tabela de nações, para mostrar o nome do país do cliente, fez a contagem de vendas, claro, ele já tem um conhecimento, um aprendizado, vamos dizer assim, onde ele já conseguiu fazer o count desses dados e já exibiu. Então, assim, de cara, já podemos ver que está funcionando em certa parte, tá bom? Tem gente que está falando que o áudio está picotando, é isso mesmo? Ah, o falso aqui disse que está normal. Normal, normal? Uma galera falando normal. Então vamos seguir aqui, tá? Legal, valeu. Aquela integração, ó, já tem uma pergunta. Aquela integração com o WhatsApp será possível abordada aqui? Vamos lá. Não, o Dini, cara, o Dini morre. Vamos lá, vamos falar só de Databricks. Aqui a gente só vai falar de Databricks, tá? O Databricks, só Databricks, o Dini morre no próprio Databricks. Ele não vai no WhatsApp, tá? Mas aí você vem com ferramentas externas, por exemplo, um N8N da vida e tal, que vai receber lá a requisição do cara no WhatsApp, vai bater no Dini, e o Dini processa, responde e volta para o cliente, tá? Mas assim, hoje não tem um botão que eu falo assim, disponibilizar a gente no WhatsApp. Não sei se responder a pergunta aí, mas sendo bem objetivo, é isso, tá? Vamos vir aqui, ó. Então, o nosso Dini já está respondendo dados, perfeito. Já consigo ver, já poderia até trocar essa visualização. Ah, posso, dependendo do que for, pedir um gráfico aqui de, sei lá, de área aqui, assim, ó. É porque todos estão meio que vendidos na mesma, próximo, numa quantidade bem próxima aí. Então tá funcionando bem aí. Beleza? Então, vamos seguir. Que eu tenho, então, aqui uma área que eu posso criar instruções. Tá bom? Por exemplo, quer ver, ó? Vou fazer uma brincadeira aqui. Quantidade de flamenguistas
qual a quantidade total de flamenguistas? Qual a quantidade total de flamenguistas? Cara, vamos ver o que ele vai responder. Com certeza aqui nessa base ele deve responder 0, não é? Vamos ver o que ele vai pensar. Olha lá, ele falou, não há nenhuma informação, coluna ou informação sobre flamenguistas nas tabelas disponíveis, né? Então, eu poderia fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, que seria o seguinte, ó. A gente pode botar uma instrução. Aí eu posso falar assim, você é um agente de dados que auxilia o time comercial de vendas. Ok. Sinônimos. Nomenclaturas da empresa. Por exemplo, flamenguistas. É a quantidade de clientes. Ou seja, um cliente é um flamenguista. Por que isso é importante? Se tudo der certo, então, isso aqui é o que o pessoal chama de engenharia de prompt e tal, que você pode, então, ir criar, instruindo o seu agente para saber de algumas questões específicas da sua empresa. Afinal, a sua empresa não sabe que todo cliente que vocês chamam de flamenguista é os clientes daquela empresa, né? Por exemplo, vamos dizer que eu estivesse criando um agente de dados pro clube de regatas do Flamengo. Então, assim, todo cliente do clube de regatas do Flamengo é um flamenguista. Então, uma pergunta assim, qual a quantidade total de flamenguistas? Seria a quantidade total de clientes, né? A mesma coisa. E quando a gente trabalha em muitos clientes, a gente vê que empresas desenvolvem seus próprios termos. Ontem eu estava conversando com um cliente, aí ele falou que SCSS, quando a empresa fala assim, qual o total de SCSS? Aí, essa sigla para ele é concessionárias, entendeu? Então, assim, não tem nenhum agente de dados preparado para alguém perguntar qual a quantidade de SCSS, mas SCSS para eles é concessionárias. Então, eu precisaria instruir o prompt para se preparar para essas perguntas. Então, vamos ver se vai dar certo, tá? Qual total de flamenguistas? Ó, total de flamenguistas. Vamos ver se ele vai agora, não vai me decepcionar, né? Olha lá, deu certinho. Então, ele agora aprendeu que, tá bom, então. Se você falar de flamenguista aqui, agora eu sei que é contar a quantidade de clientes, entende? Então, o Dini, você consegue. Na verdade, essas ferramentas de agente de dados, mas assim, estamos focados aqui no Dini. O Dini, ele consegue você ir personalizando, dando essas instruções, tá? Aqui foi uma brincadeira que a gente fez só para fazer um exemplo bem esdrúxulo do que seria uma instrução, porque sua empresa tem termos específicos a serem apresentados, porque ninguém vai adivinhar que total de flamenguista é a mesma coisa que total de clientes, tá bom? Vamos seguindo aqui. Acabou que deixa eu jogar isso aqui para cá. Eventualmente ficar. Cadê aqui? Vocês podem. Vamos vir aqui. Pronto. Então eu mostrei para vocês, tá? A área onde vocês conseguem instruir, né, o agente. Vocês conseguem fazer a instrução do agente aqui, tá? Nessa área aqui, você então até foi um ponto interessante, né? O Lucas na semana passada falou que é uma boa prática você não colocar muita coisa aqui. Então, assim, não é
aqui você não vai fazer uma instrução muito grande, mas assim, o objetivo é você dar instruções, tá? Mas você tem áreas aqui onde você também pode complementar com mais instruções. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó que interessante, clicar aqui na tabela Customers, e tá vendo, ó, ele tem uma série de campos, que eu posso, inclusive, talvez, não utilizá-los. Então, dessa tabela aqui, eu posso falar, ó, não use a coluna comentário, porque ela não faz parte, assim, porque talvez ele vai fazer uma análise em cima de uma coluna que não é interessante de ser feita, tá? Telefone, CNation Key, por exemplo, que é o código da nação, oculta, porque ele tem que ir lá mostrar o nome da nação, ok? Então, eu posso ir fazendo, ou eu posso fazer isso aqui também, ó. Exemplo, eu posso... Aqui, ó, nome. Eu posso clicar aqui nessa área que é o lapisinho, em CNAME, e dar sinônimos, né? Então, se eu tenho esse campo que é o CNAME, eu posso falar assim, nome do cliente. Aí eu posso dar uma descrição mesmo, né? Nome completo do cliente. Mas eu posso botar aqui sinônimos, que é qual? Nome do cliente, nome do flamenguista, entendeu? Nome do campeão, ok? Então eu posso dar sinônimos a esse campo, que talvez alguém fale assim, exiba o nome dos campeões e exiba o nome dos campeões aqui da nossa empresa, né? E na verdade você está querendo trazer o nome do flamenguista. Então pode ter essas brincadeiras assim, né? Mas na verdade que o objetivo é você trazer sinônimos, tá? Então que podem ajudar que quando alguém perguntar alguma coisa, ele está preparado para aqueles termos que você vai utilizar, tá? Então aqui na coluna orders, por exemplo, eu posso dar um sinônimo aqui, né, que é tipo código da venda. Ou seja, eu vou adicionando campos que não quero exibir, vou dando status da venda, por exemplo, aqui eu posso falar status da venda. Ou seja, eu vou preparando o meu agente para ele estar totalmente preparado para, dependendo da pergunta, ele saber outros sinônimos daquele campo. Tá? Às vezes o campo está com uma informação muito específica e você quer dar outras informações também. Por exemplo, que eu posso chamar de prioridade, posso chamar de urgência. Né? As pessoas podem falar, quantidade de vendas por urgência. Vou salvar. Então, por exemplo, a gente pode brincar aqui novamente. Vamos criar um novo chat. A gente pode falar assim, qual flamenguista, qual a quantidade de vendas do maior, qual a maior quantidade de vendas, exiba o primeiro flamenguista e a quantidade de urgência. Pronto. Vou mandar ele processar. Então, teoricamente, ele tem que pegar quem teve a maior quantidade de vendas, né? E mostrar aí o nome do flamenguista e a quantidade de urgência. Maria Santos disse: me atrasei para a agenda, a gravação será disponibilizada?
Sim, a gente sobe no próprio portal ali as gravações, tá bom? Show de bola, olha só que interessante então, ele falou: "A maior quantidade de vendas é 19, realizado por flamenguista", aí seria o nome do cliente aqui completo e a urgência dele foi, ou seja, ele teve 19 pedidos da urgência urgente, tá? E aqui é o nome dele. Cara, esse aqui é fantástico, sinceramente. Eu acho que dos agentes de dados que eu vejo por aí, o do Databricks é um dos mais completos aí, fáceis de você implementar e sair do outro lado com muita parametrização e tudo mais, tá? Então, ó, mostrei aqui para vocês. Isso é legal, né? Não sei se já perceberam, mas o agente de dados já está criado há tem uns 20 minutos aqui. A gente só está agora já calibrando, mas o seu primeiro agente de dados ele é criado em, cara, em minutos mesmo. Agora a gente já está aperfeiçoando ele, né? Navegando por locais aqui e tudo mais, tá? Então eu já explorei com vocês trazer os dados, criar sinônimos desses dados, a parte de instrução, fazer joins e assim vai. Beleza? Vamos aqui. Ok. O pessoal está perguntando sobre cobrança. Cobrança. Então vamos lá. Como é que funciona o Databricks? Toda vez que eu estou perguntando, pessoal, ó, quando eu criei aqui o agente de dados, aqui ó, quando eu criei o agente de dados, eu vinculei esse agente a um warehouse, ok? A um SQL warehouse. Então, e esse SQL Warehouse, ele é. Deixa eu pegar um caso aqui. Eu não tenho. É porque aqui eu estou usando a Free Edition, tá? Mas eu estou usando ele aqui na camada serverless e ele é um 2x small, ok? Então ele é serverless do tipo 2x small. Então, o que é isso? Quando seu cliente vai fazer a pergunta, tá? Fez a pergunta, essa pergunta ele vai processar, vai precisar processar ela, certo? E ele vai precisar buscar esses dados também. Então, isso vai se dar na necessidade de ligar o SQL Warehouse. Então, o primeiro custo que você vai ter é o tempo que esse SQL Warehouse vai ficar ligado, tá? Então, por exemplo, se a gente vem aqui na calculadora do Azure, fazer uma brincadeira bem simples aqui, Databricks. Lá nos Estados Unidos, eu teria então um SQL sem servidor, que é isso aqui, né? Na camada premium. Aí você vai estimar isso. Ó. Por exemplo, eu estou usando aqui 2x small. Então, 2x small é esse cara aqui, 2x pequeno. Tá? E aí, cara, é óbvio que seu Databricks não vai ficar ligado o tempo todo, porque esse cara é serverless. Ou seja, o cara fez a pergunta ali, respondeu, talvez daqui a 10 minutos ele não está respondendo mais, esse serviço vai ser desligado automático, tá? Então, por exemplo, você vai estimar aqui, talvez eu vou gastar no mês todo 40 horas com perguntas de Databricks, né? O Databricks tendo que ficar ligado para ficar respondendo a perguntas. O seu custo aí vai ser R$ 576, tá bom? Com isso. Então, mas assim, eu posso ter 3.000 pessoas fazendo perguntas, tá? Posso ter 3.000 pessoas fazendo perguntas. Se o meu Databricks está ligado, aí ele está ali respondendo aquelas perguntas. Então, a conta é bem simples de ser feita, é o tempo que o cluster do Databricks está ligado para responder.
A conta é essa, tá? E aí, né, com os DBUs que ele vai processando por hora. Então aqui, por exemplo, ele está um cluster warehouse ligado, custa 14 dólares, 14 reais por DBU por hora, então ele custaria aí 576 reais para você, tá bom? Vamos lá. Como distribui? Tá, a gente chega lá. Tem alguém perguntando aqui, ó, como distribui esse agente de dados para os usuários? Tá bom? Depois a gente chega lá. Lembrando aqui, pessoal, que eu só vou falar sobre Databricks. Aí você distribui o seu agente. Tem uma solução muito boa aqui, ó, que eu tenho na prateleira, e é ela que resolve, tá? Eu vou falar no ecossistema Databricks porque estamos num grupo de usuários de Databricks. Eu não quero falar de soluções nem que eu tenha para oferecer integradas ao mas as perguntas sempre serão focadas assim. Aqui, seguindo o raciocínio da pergunta do Anderson, como eu distribuo esse agente para os usuários? É muito simples. Você vem aqui a share, acabou. Você vai falar, eu vou compartilhar isso aqui com fulano. Fulano arroba minha empresa. Ponto. E esse cara pode rodar o meu. Pronto. Então ele executou lá, perguntou, ele vai receber o acesso, tá? Simples assim, tá bom? Aí nós temos o Data Agent, verifica quem é o usuário para manter a governança aos dados do Unity Catalog. Então a pergunta basicamente vou liberar o agente para o Vitor. O Vitor tem acesso a esses dados? Então você pode, na hora de compartilhar aqui, né, ele vai respeitar o que seria o RLS, com certeza. Tipo, o Vitor não pode ver as vendas da região sudeste. Aí ele não iria ver as vendas da região sudeste. Essa segurança, você configurando na tabela, ele vai respeitar. Ela é respeitada aqui. Que estiver definida no catálogo. Então eu estava falando sobre falamos as instruções, temos as expressões. Eu posso falar um filtro especificamente. Tipo assim, quantidade, clientes, por exemplo, esse lance de GC, né? Talvez eu possa falar assim, clientes da faixa A. O que é o cliente da faixa A? Você tem que filtrar nesse campinho. Vamos explorar isso aqui? Vamos vir aqui no essa brincadeirinha aqui. Ó. Lembrando, pessoal, que eu tô aqui a palestrar aqui. Então, assim, eu trabalho com mas eu nem preparei uma apresentação. Tô fazendo aqui ao vivo mesmo. Tá acostumado aí no dia a dia. Eu acho que deu uma Eu acho que eu tô voltando aqui.
Pessoal, foi mal. Estamos de volta aqui. Por exemplo, a gente pode fazer aqui query. Vou fazer uma query aqui bem simples. Select asterisco from samples tpch, não é isso? Era a base. Aqui eu vou pegar então uma... Vocês conseguem me ouvir melhor um pouquinho? Voltou um pouquinho melhor? Ah, ok. Eu vou fazer uma consulta aqui na tpch. Pronto, aí, ó. O que eu consigo fazer? Ó? Order status igual a F. Então, por exemplo, isso seria um bom cenário para fazer uma instrução, tá? Que seria o que? Qual? Eu poderia criar uma expressão aqui, ó, que é, por exemplo, vendas finalizadas. O que é a vendas finalizadas? É eu vir aqui, ó, e falar que a orders ponto igual a F, tá? Posso dar um sinônimo, vendas encerradas, tá? Quantidade, instruções, utilize para identificar vendas que foram finalizadas. Então, eu estou dando uma instrução aqui. Ou seja, agora, será que ele está preparado para um caso, por exemplo, total de vendas finalizadas por ano? Então, ele tem que saber agora que, quando eu pedir total de vendas finalizadas por ano, ele vai adicionar aquele filtro ali, né? Então, assim, os agentes, eles são muito bons porque você pode criar lá, olha, ele já adicionou o order status igual a F e fez aqui a visualização para a gente, até criou o gráfico e tudo mais, tá? Então, funciona perfeitamente, as expressões seriam para isso, perfeito? E eu tenho aqui as queries que eu posso, tipo, talvez assim, vendas acumuladas por ano. Eu poderia talvez já ensinar o Databricks como ele faz quando eu peço vendas acumuladas por ano, como que eu quero essa informação acumulada aqui, ok? Por exemplo, talvez eu poderia vir aqui, ó, cadê? Group by, ó, ponto, vou pegar aqui o ano, da ponto order date, e aí, count. E isso que é legal também do Databricks, né, que está funcionando muito bem, que é você usar o Gini aqui também no desenvolvimento. Por exemplo, posso falar assim, adicione uma coluna acumulando a quantidade de vendas por ano. A quantidade de vendas. É só acumulando mesmo. Ele vai adicionar aqui uma coluna um count com over. Aí, ó. Né? Eu acho que isso aqui tá errado. Deu certo? É isso aí, deu certinho. Pronto. Então ele fez aqui o acumulado por ano, tá bom? Então
Toda vez que eu quiser o valor acumulado por ano, eu posso dar essa instrução, que é uma query de exemplo. Então, quantidade de vendas acumulado por ano. Então, eu daria instrução para ele aqui. Perfeito? Também está preparado agora se pedir essa informação do acumulado por ano. Então, isso é o Gini, básico do básico, básico do básico. Não vou entrar muito a fundo aqui, que a gente já está quase nos limites do tempo, mas tem outras áreas que a gente pode falar nos próximos webinars, que é a parte Marques, mas foi até apresentado pelo Lucas semana passada. A parte de monitoramento, todas as consultas que são feitas, você consegue acompanhar elas aqui pela plataforma de seus usuários. Mais. Vamos aqui, então, a gente está finalizando a criação do nosso primeiro. Lembra que já está respondendo, né? Já está respondendo, inclusive está até muito bem calibrado para o início aqui. Então, eu vou, digamos assim, tornar isso disponível para a minha empresa. Vou até falar assim, todos os usuários do meu workspace aqui podem rodar esse cara aí. Então, vou adicionar e está pronto. Então, todo mundo agora pode executar o Genie Space. Aí eu quero fazer um final aqui, que é o seguinte. Tá, Vitor, mas então eu vou mandar para o meu diretor para ele ver o Databricks, ele vai entrar no Databricks, aí essa tela aqui toda complexa. Cara, não curti muito não, né? A gente não tem problema falar que não curtiu muito, porque a própria Databricks não curtiu isso, tá? Por exemplo, posso botar uma descrição aqui para ajudar os meus usuários, então quando ele aparecer aqui vai ter a descrição, mas nem a Databricks curtiu muito isso. Tanto é que eles criaram o que agora? O Databricks One. Então, na verdade, você pode mandar para o seu diretor, seu gerente, para ele entrar no Databricks One. O Databricks One é uma tela mais simplificada e direta ao ponto do tipo, quais dashboards você quer ver e com qual dado você quer conversar. Então, por exemplo, se ele quisesse falar assim, quantidade de vendas por... exemplo, mostre os 5 maiores flamenguistas que compraram. Pronto. Ou seja, se ele fosse aqui perguntando, aí ele vai começar a pensar, tá? Aqui é uma ideia já de multi-agente também, né? Ele está, digamos assim, vendo por onde ele pode responder essa pergunta. Ó, ele achou um dashboard, na verdade. Isso que é maneiro, né? Ele foi lá no meu dashboard, que já também poderia responder a isso e está processando. Mas se eu quisesse, vamos vir aqui, ó. Deixa ele processar ali. Como eu perguntei, ele foi mais assim, tipo, ele foi aonde ele podia achar essa pergunta e responder. Mas eu posso também vir aqui em Genie Space, por exemplo. Eu poderia orientar e meu usuário, ele clicar aqui e então ele ser direcionado para o Genie especificamente com uma tela mais... cadê aqui? Aqui ele acabou indo lá no... Genie Space. Isso aí. Ele vem aqui, ó. Pode navegar por aqui. A pergunta é, ele seleciona automaticamente o agente? Sim, exatamente. E aí eu posso, ele viria aqui e perguntaria, né? Ele não teria essa tela exatamente, porque como eu sou administrador, eu tenho essa tela para, digamos assim, editar esse cara, se eu quiser. Mas, na verdade, ele pode vir e fazer a pergunta que eu fiz aqui.
aqui agora, que é o chat, 5 maiores flamenguistas, e vamos ver se ele responde. Vamos esperar ele responder ali. Pronto, então ele conseguiu, ó, os 5 maiores flamenguistas compraram, foram tais, tá? Já traz aí uma tabela, enfim, já faz um gráfico e tudo mais, tá? Então, assim, voltando aqui à questão inicial, tá? Eu tenho o Databricks One, seria essa tela onde o seu usuário final ele entraria, tá? É uma tela mais simples, onde ele vai ver ali os espaços, os agentes de dados que estão publicados para ele. Você pode até fazer isso aqui também, ó, atribuir uma certificação, então dizer que ele, ó, esse agente ele está funcionando, tá bom, tá validado, então ele é um agente certificado, né? Então ele fica aparecendo com um selinho aqui, ó, tudo que está certificado, que poxa, tá bom para usar. Então você tem essa visualização também, tá bom? E aí aqui a tela onde ele realmente vai usar no dia a dia, tá? A ideia da Databricks é isso, né? Você entregar para os seus usuários isso, e tá vindo aí, dizem que o Databricks One Mobile, né? Você vai ter, foi uma das novidades. Deixa eu ver se é essa notícia aqui que fala isso. Aqui, ó. Você vai ter então um app que vai estar lá no seu para o seu cliente, né, o seu diretor, e ele então vai fazer a pergunta que vai estar vinculada a um Gini e vai interagir, vai ter as respostas. Então eles estão disponibilizando isso agora para mobile, né, para o celular, onde você vai ver os dashboards, vai ver os seus agentes de dados totalmente, tá? Então a ideia não é nem o cara entrar na plataforma, não, assim, você treinar o cara para entrar aqui, não vai até morrer essa questão. Você vai entregar aí o aplicativo instalado e ele pergunta lá. Aí o Matheus falou, Databricks é outro nível. E aqui os caras mataram a pau mesmo o problema, tá? Esquece. Tá no celular do cara, o agente, vai ser lindo demais isso aqui, tá, pessoal? Vamos abrir para perguntas. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Se quiser mandar aí a pergunta aí, ó, escaneie esse QR Code, ou então pode até abrir o áudio aí também. Eu acho que está liberado para abrir áudio, se alguém quiser. Ok. Joia. Então, são meio-dia, eu não vou extrapolar aqui o tempo, tá todo mundo querendo ir almoçar, tá? E, bem, deixa eu ver se... Ah, tem uma direct message aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Oi, no Israel. Oi, no Databricks Genie é possível criar um endpoint que expõe uma API para consumo externo ou é apenas com N8N? Cara, muito legal. Vamos lá. Vamos aqui, ó. Lakehouse. Genie. Peraí. É que essa interface aqui tá. Deixa eu pegar meu ambiente produtivo aqui, só para mostrar para vocês um negócio. É porque esse cara é o Free Edition, né? Aí então vamos pro corporativo mesmo. Na versão corporativa, tá? Nós temos aqui, ó, Agents, MCP Servers. Olha que lindo isso aqui, tá? Então, por exemplo, na verdade, você agora tem, toda vez que você cria um Genie na sua empresa, você tem um endpoint, respondendo a sua pergunta, e é um endpoint do tipo MCP. Então é melhor ainda, entendeu? A questão, você chama esse endpoint e aí você integra isso, cara, com qualquer coisa externa. Então você entrega esse Genie em qualquer lugar.
é por aqui, por esse caminho que, por exemplo, você consegue hoje em dia, inclusive eu acho que também é uma das novidades, né? Deixa eu ver aqui, quer ver? Teams. Ó, isso aqui, ó, estendendo o Azure Databricks no Microsoft 365. Ah, Vitor, quero pegar esse meu Genie e botar lá no Teams. Eu quero ter um chatzinho no Teams. O que acontece? A Databricks, quando você cria o Genie, ele cria esse endpoint MCP. Aí você tem hoje lá no Copilot Studio, essas ferramentas, a possibilidade de se conectar a esse MCP. E aí a mágica acontece. O que você perguntar vai vir. E, enfim, pode ser Databricks, pode ser Teams, pode ser N8N, Foundry, uma série de outras ferramentas, né? Mas o caminho é esse aqui, tá bom, Israel? Pronto. Então, pessoal, vou finalizar por aqui, não havendo mais perguntas, pelo que eu estou vendo aqui. É isso, não temos mais. Deixa eu fechar aqui, fechar. Isso. Não tem pergunta aqui, não tem pergunta. Opa! Ah, o Israel mandou um joinha aqui. O app do Databricks já está disponível. Cara, eu fui lá na loja da Play Store aqui, eu uso Samsung e não está ainda. Para mim não está ainda, tá bom? Obrigado e até a próxima. Gostei demais da apresentação e poder aprender mais sobre a solução Databricks. Valeu aí, Richard. Bem, pessoal, eu vou aqui deixar os meus contatos novamente, mas eu vou fazer um pedido a vocês, tá? Vou fazer um pedido a vocês. Tem várias formas aí de vocês, se quiser, sugiram temas lá pelo próprio grupo de usuários para me programar para abril os próximos eventos. O que, que vocês querem que a gente fale aqui, tá? Algo que eu possa, que eu tenha conhecimento, ou às vezes eu vou buscar alguém para trazer esse tema para vocês também, tá? Mande aí as sugestões para vocês, até criei esse formulário para facilitar, mas também pode ser lá uma discussão lá dentro do nosso canal, que é a plataforma que vocês agora se tornaram membros gratuitos e continuará sendo gratuito o tempo todo, tá bom? Não deixa aí de, ao final, vocês recebem uma pesquisa de satisfação e não deixa de responder aí para a gente saber como é que está o tema, o que foi apresentado, se ajudou vocês. Tá aí meu contato. Quem quiser me segue lá no LinkedIn, eu sempre estou postando alguma coisa e os próximos eventos também vou estar divulgando. E é isso daí, pessoal. Eu agradeço a todos que ficaram aqui conosco até o final, tá? Esse foi o meu primeiro agente de dados, né? Criado totalmente em cima do Databricks Free Edition e que vocês podem conseguir fazer aí também agora a qualquer momento. Muito obrigado e até a próxima. Vou encerrar a gravação aqui. Até mais.